Boa tarde a todos. Meu nome é Hudson Corrêa, eu sou jornalista e serei o mediador desse debate. Queria fazer uma breve apresentação minha. Eu moro no Rio de Janeiro desde 2010 e sou autor de 2 livros que foram lançados ano passado. Sérgio Cabral, O Homem que Queria Ser Rei, pela Sextante, em dezembro, que conta a corrupção do ex-governador do Rio de Janeiro, e o Rio Sem Lei, que foi lançado em junho pela Geração Editorial, que participa desse salão, que conta a história no Rio de Janeiro das organizações criminosas que criaram um Estado paralelo, que é a máfia dos caça-níqueis, o tráfico de drogas e as milícias. Agora, milícias se unindo ao tráfico de drogas no que a gente chama de narcomilícias. E o livro tem um personagem que é o Rony Lessa, que é um sujeito que perdeu uma perna no atentado à bomba no final de 2009 e que foi preso agora em março deste ano, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Então, o Rony Lessa morava no mesmo condomínio que o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. A polícia ainda não estabeleceu nenhum laço entre o Bolsonaro e o Rony, mas é fato que o governo e a família Bolsonaro têm as suas ligações aí com as milícias, é um debate. Então, esse painel é muito interessante. Então, o Douglas, que faria parte dessa mesa, ele está com problema para chegar no trânsito, né? E eu queria dar alguns recados antes da gente começar. A gente combinou aqui que cada um teria 10 minutos para falar, pela ordem alfabética que está na programação, e aí a gente abre para debate, com perguntas por escrito, que eu acho que fica mais dinâmico a coisa, né? Eu queria dar alguns avisos que a organização pede para eu falar aqui, sobre o lançamento e sessão de autógrafos do livro Desmilitarizar, do professor Luiz Eduardo Soares, que acontecerá hoje às 18h30, quer dizer, daqui a pouco, e também o lançamento e sessão de autógrafos do livro Racismo e Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro, a proposta de Povo em Renato Kiel, de Weber Lopes Góes, que também acontecerá agora às 18h30. E o salão continua, né? Hoje, às 19 horas, com a apresentação musical Cabaré Feminista. Às 21h, um teatro, né, o Capital, Arlequins apresenta Marx, que é com a Cia Arlequins. E amanhã, quinta-feira, às 10 horas, tem um debate, que é interessante, que é Venezuela, Bolívia e a restauração conservadora no resto da América Latina. Às 14h30, um curso, A Relevância e a Atualidade do Pensamento Freiriano, com a Sônia Couto, do Instituto Paulo Freire. E às 17 horas, mais um debate. O que podemos aprender com a história da resistência antifascista? Então, vai ter uma manifestação, ela me avisa agora, e a programação vai até às 14 horas, é isso? Ok. Então, tá, eu queria passar a palavra primeiro para Camila, ok? Boa tarde. Agradeço a organização do evento, o convite para compor essa mesa. É um prazer conhecer o Henrique e estar ao lado de vocês e reencontrar o Luiz Eduardo, que também esteve lá no Rio de Janeiro, né? Tive o prazer, eu e o Bruno tivemos o prazer de contar com Luiz Eduardo para discutir, né, para debatedor do livro que lançamos ano passado. É um prazer enorme e uma honra, né, compor essa mesa. A minha contribuição, né, para o tema proposto da mesa é refletir um pouco sobre o lugar da prisão na produção da violência e na reprodução de um crime, né, que se organiza desde a prisão, né, e que tende só a aumentar, né, crimes e violência ao invés de reduzi-la. Bom, a minha trajetória vem de pesquisas, né, sobre o sistema prisional há quase 20 anos.
Nos últimos 12 anos, venho focando mais na questão dos grupos criminais, né, chamadas facções prisionais, mas não há como falar da facção como um fenômeno em si, né, como se fosse um fenômeno que é entendido por si mesmo e em si mesmo. As chamadas facções prisionais, que, mais uma vez, hoje, até falava, né, conversávamos um pouquinho antes, estão na imprensa, né, como protagonistas de mais uma carnificina, né, com um massacre ocorrido domingo e segunda-feira em Manaus. Elas são o produto direto de uma política de encarceramento em massa, que é a base de uma chamada política prisional, que eu ponho entre aspas, porque eu entendo ser difícil chamar isso, né, de uma política pública, porque não é, mas é uma política de Estado que vem sendo realizada já há algumas décadas, mas que tem ganhando mais corpo, mais incentivo, mais musculatura, certamente, nos últimos 2 anos. Quando a gente trata, né, do fenômeno da violência e da segurança pública, que o livro, né, do Luiz Eduardo Soares certamente vai tratar disso, e ele também certamente vai tratar disso. No Brasil, a nossa política de segurança pública ela é marcada, e sempre foi assim, pela atuação da polícia militar, pela atuação da polícia ostensiva, né, na suposta prevenção e na prisão em flagrante, né? As pessoas que são presas em flagrante, em regra, são pessoas que estão nas bases das redes criminais em que elas atuam, né? Então, nós não temos, historicamente, preocupação, investimento em investigação policial, portanto, não conseguimos, efetivamente, desmantelar, supondo que esse fosse o objetivo do Estado, né, não conseguimos desmantelar as redes criminais, e as prisões são apenas entupidas, né, cada vez mais, com pessoas cujo encarceramento não muda em nada a dinâmica e o funcionamento das redes nas quais elas atuam. Ao contrário, né, e com esse sistema, né, com essa política de segurança, a prisão vai se constituindo cada vez mais num locus de organização do crime e de produção da violência. Então, em unidades prisionais, que, como já é quase chover no molhado tratar disso, mas é sempre importante lembrar, né? As unidades prisionais no Brasil inteiro, quase que na sua totalidade, são desprovidas de condições mínimas de sobrevivência para aqueles que estão lá dentro, né? São superlotadas, degradadas, não tem comida suficiente, não tem material básico para a vida, de higiene, etc., para aqueles que estão custodiados, suficientes. Quem sustenta o preso, em regra, é a sua família, que, obviamente, já é uma família empobrecida, né, porque quem está preso, 99,9% são pessoas pobres e majoritariamente negras, e, então, a família já empobrecida ainda tem que sustentar o seu parente, o seu familiar, numa condição subhumana dentro desses estabelecimentos. E quanto mais se encarcera, né, mais piora essa situação, porque agrava a superlotação, que agrava as condições de existência nas prisões e que, por sua vez, vai agravar todo o restante, né, desde a alimentação até as condições de vida, as condições de saúde e tudo, né? Bom, nesse cenário, as pessoas que estão presas, elas querem viver também, né? Ou ao menos sobreviver. E aí que entra a importância das chamadas facções, né? Porque dentro dos presídios, esses grupos, eles organizam o cotidiano prisional. E organiza de uma maneira violenta, é verdade, mas não há muita outra opção para conseguir sobreviver ali dentro, porque senão seria a guerra de todos contra todos, a do Hobbes, né? Seria um matando o outro. Então, historicamente, sempre teve, né, grupos nas prisões que
têm esse objetivo de organizar a vida dentro desses estabelecimentos. E, nas últimas décadas, se criaram, né, primeiro no Rio de Janeiro, com o Comando Vermelho, depois em São Paulo, com o PCC, e hoje, no Brasil inteiro, com vários grupos, né, temos esses grupos que fazem a gestão das prisões. Por quê? Porque, no ritmo que o Brasil encarcera, é impossível, economicamente, o Estado efetivamente manter a sua gestão dentro dos estabelecimentos prisionais. Não existe possibilidade, é mentira. Né? É mentira que o governador que diz que ele mantém o controle nas prisões. É mentira. O ministro da Justiça parece que não está sabendo disso. Né? No comentário sobre a rebelião em Manaus, ele diz que parece que a rebelião não, né? A chacina, parece que houve um certo descontrole do Estado, um comentário assim, né? Né? A falta do controle do Estado sobre o cotidiano prisional, ela já é um fato conhecido há décadas. Né? Quem produz ali o dia a dia, a ordem no dia a dia dentro das prisões, são as facções. Quando está na pacificação, quando não há conflitos, como acontece em São Paulo, assim, né, nos últimos anos, tudo bem, as coisas andam sem que o que acontece lá dentro seja transmitido para fora dos muros das prisões, sem grandes episódios de massacres. Né? Mas, quando os grupos entram em conflito, como aconteceu em 2017, né, lá em Manaus, no Rio Grande do Norte, em Roraima, e como aconteceu, né, nesse último final de semana, de novo, em Manaus, quando os grupos entram em conflito, o Estado não tem a menor capacidade de garantir a vida de quem está sob a sua custódia. E isso deveria nos mobilizar, deveria nos indignar de vermos aquelas famílias, mães, mulheres chorando na porta daquele presídio em Manaus, como vimos no final de semana, sem ter a noção se o seu familiar está vivo ou morto. Porque foram 55 mortes, e, num cenário caótico como esse, aquilo é algo assim absolutamente de um caos, né, impensável da gente conseguir entender aquilo, entender a posição, né, a situação daqueles familiares. Bom, eu não quero me alongar muito nessa reflexão, mas a questão é, então, que as prisões, elas são, por si, em todo lugar do mundo, produtoras de violência. Né? A prisão, ela é violenta. Algo que é violento não tem como reproduzir ou produzir alguma coisa que não a violência. Né? Uma coisa que é em si mesma violenta nunca vai produzir a paz, nunca vai produzir a não violência. Então, a prisão, ela só pode produzir violência. Nas condições que elas são no Brasil, então, se agrava ainda mais, né, essa condição da prisão de produtora de violência. E, quando a gente olha para as políticas, para as propostas políticas, e com mais ênfase nos últimos anos, o que a gente vê, em regra, é a reiteração da prisão como suposta solução para reduzir o crime no Brasil. Um exemplo atual, né, recente, é o chamado pacote anticrime, ou pacote pró-crime, né, depende do ponto de vista que a gente observe. Né? Acho que é um pacote pró-homicídios de policiais, por exemplo. Né? É um pacote pró-organização criminais, porque, na medida em que o pacote anticrime prevê o aumento da pena de prisão para alguns tipos de crimes e a redução dos benefícios de progressão da pena, ou seja, o aumento do tempo passado na prisão, né, para algumas categorias de presos, ele tem um potencial de aumentar substancialmente e ainda mais a população carcerária, que já está chegando nos 800 mil, né, está em 730, 740 mil presos no Brasil. Esse pacote ele tem o potencial de aumentar muito mais isso, e, aumentando a população carcerária, aumentam-se também as condições para a organização do crime lá dentro. Então, essas facções todas, certamente, vão se beneficiar, e muito, né, dessas medidas previstas no pacote. E isso vai se
reverberar para o lado de fora. Não bastasse a violência que a prisão produz ela mesma, né, dentro dela mesma, ela também expande atualmente, ela faz essa violência transbordar para fora. Em alguns momentos, né, em cíclicos, né, ora num estado, ora em outro, ora é Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, a gente vê pipocar sempre uma crise de segurança pública num estado, Florianópolis, algum tempo atrás, né, Santa Catarina, enfim, sempre que provém das prisões. A origem dessas crises, nas últimas décadas, em geral, está no sistema prisional. E aí eu finalizo, né, fazendo uma reflexão, perguntando a quem interessa isso? A quem interessa o discurso do punitivismo, do endurecimento penal, o suposto maior rigor das penas, uma suposta legislação nossa que não seria suficientemente rigorosa? A quem interessa esse discurso de diminuir gastos em áreas sociais, educação, para dirigir esses recursos para o sistema prisional, para as polícias comprarem armas, para as polícias comprarem carros como os caveirões, lá que são utilizados no Rio de Janeiro? E, pensando nessa questão, a quem interessa isso, eu faço uma provocação, né, uma reflexão para todos nós, a gente se perguntar, esse monte de policiais que são eleitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e oriundos das forças de segurança, né, militares, policiais, agentes penitenciários, etc. Agentes penitenciários acho que não tem eleito. Mas essas pessoas que são oriundas das forças de segurança, que são eleitas, né, inclusive colocando nessa conta o presidente da República, será que elas estariam no lugar que elas estão hoje se elas não se alimentassem politicamente do medo, da insegurança, do pavor que as pessoas têm, né, por conta dessa violência que é alimentada pelas próprias políticas que elas propõem? Será que, se baixássemos como uma mágica, né, reduzíssemos drasticamente o crime no Brasil, os homicídios, os outros crimes violentos, como roubos, etc., como num passe de mágica, será que elegeríamos o presidente Bolsonaro, o senador Major Olímpio, o deputado Coronel Telhada, o deputado Camilo, Coronel Camilo, e tantos e tantos e tantos outros que fazem parte da chamada da bancada da bala? Será que eles estariam eleitos? Talvez não. Então, para a gente pensar um pouco, a quem interessa manter esse sistema, né, prisional, estou falando da prisão, mas vale também para as polícias e para a política de segurança pública no geral, a quem interessa manter esse estado de coisas em que o Estado alimenta a organização do crime e a produção da violência? Talvez, assim, ele se perpetue da maneira como acaba levando mesmo os interesses políticos desses que sempre repõem as mesmas propostas políticas. Eu não sei do meu tempo, mas imagino que deve ter terminado, né? Agradeço muito e muito obrigada. A gente que agradece, professora Camila Nunes Dias, da Universidade Federal do ABC. Certo? Lembrando a vocês que tem uns papeizinhos aí para vocês anotarem perguntas e a gente vai receber aqui no final da fala de todo mundo. O Douglas ainda não conseguiu chegar, está preso no trânsito, e eu vou passar agora a palavra para o professor Henrique. Lembrando uma coisa da Camila, que, além de não resolver nada os presídios, ainda eles controlam o crime lá de dentro. Né? Boa noite a todos. Também é um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite e conhecer pessoalmente a Camila, o Hudson e o Luiz Eduardo, e reencontrar esse local, a PUC, que, para mim, tem, enfim, reminiscências bastante até afetivas do ponto de vista político. Eu estava aqui na época da invasão da PUC, consegui fugir, e 2 anos depois, esse salão aqui foi o espaço onde a gente ficou 11 dias em greve de fome, apoiando uma série de presos que também estavam em greve de fome dentro da prisão, inclusive presos estrangeiros, que naquela ocasião, se fossem mandados para a Argentina, seriam executados. Então, é muito interessante ver esse espaço, enfim, continuando ao longo de décadas a cumprir esse papel político tão importante. Bom, eu vou tentar falar bem sinteticamente do que é o conteúdo desse meu último livro, que é a história do proibicionismo.
porque a gente não se dá muito conta, pela naturalização que existe dessa guerra às drogas, que o proibicionismo é um fenômeno recente na história da humanidade, ele tem cerca de um século, e ele tem uma importância enorme, não apenas do ponto de vista declarado de uma política de controle de substâncias perigosas, mas, acima de tudo, como um dispositivo de controle social. Existem 3 raízes do proibicionismo global. A primeira delas é o das autocracias vinculadas ao Império Chinês e à autocracia russa, que proibiram, respectivamente, o ópio na China em 1722 e, em 1914, o czar da Rússia proibiu a vodka na Rússia, depois proibiu todas as bebidas alcoólicas. Há uma outra importantíssima vertente que está completando exatamente um século nesse ano agora, que é a Lei Seca dos Estados Unidos. Foi aprovada em 19 para vigência a partir de janeiro de 1920 e ficou durante 13 anos proibindo a fabricação e a circulação de bebidas alcoólicas. É uma terceira vertente europeia associada ao eugenismo médico e a uma estigmatização dos movimentos sociais, em particular dos movimentos operários, como sendo focos de embriaguez subversiva. Logo após a Comuna de Paris, a grande explicação que a Academia de Medicina da França vai fazer do porquê que houve aquela rebelião é porque era um bando de bêbados. E há uma série de políticas de controle que, no caso da França, não vai chegar a nenhuma proibição extensa, apenas em relação a uma bebida, que era o absinto. Todos esses movimentos confluem para um tratado, em 1912, o Tratado de Haia, que depois vai se tornar cláusula da Conferência de Versalhes. E vai ser assinada pelo Brasil, que manda, em 1924, o Jarbas Pernambuco como delegado à Convenção de Genebra, e esse Jarbas Pernambuco vai fazer uma enorme campanha por uma planta que até então não era objeto dos mecanismos regulatórios, que estavam voltados para os opiáceos, sobretudo, e para a cocaína. Mas o delegado brasileiro vai ressaltar uma planta que, segundo ele, era muito pior e mais perigosa do que o ópio, mais perigosa do que o éter, do que o clorofórmio, que era a maconha. A maconha vai ser apresentada como uma espécie de vingança do escravo contra o escravizador, numa mesma, enfim, narrativa que também tinha ocorrido em relação ao ópio. Quer dizer, essa planta serve para o escravizado se vingar, porque ele passa a acorrentar os seus mestres, os seus escravizadores, numa dependência que se torna, enfim, uma coisa perigosíssima. Esse modelo, ele faz com que haja uma coincidência hoje na geopolítica internacional dos polos os mais curiosos. Se a gente pegar os ayatolás iranianos e o Trump, se a gente pegar o presidente da Rússia e o da China, eles coincidem numa questão, que é a necessidade de manter a proibição de algumas substâncias que são consideradas tabu. Não são, obviamente, as mais perigosas, nem as mais perniciosas, porque, se assim fosse, o álcool e o tabaco seriam as primeiras a serem proibidas. Essas substâncias, ao contrário, não só não são proibidas, como são carros-chefes da economia. No Brasil, a maior empresa é a Ambev. Na China, a 4ª empresa da economia, ainda estatal nesse campo, é a produção de tabaco. Então, há uma seleção que não é sob nenhum critério científico. Qual é o critério? O critério é controle de populações, sobretudo populações subalternas, estrangeiras, marginalizadas. Então, começa a haver uma estigmatização da maconha, porque é uma substância árabe na Europa, mexicana nos Estados Unidos e africana no Brasil. No Brasil, ela é apresentada nessas convenções internacionais como uma planta tão perigosa que levava inevitavelmente à morte ou à loucura. E ela era associada a um quadro chamado de AMOC, que é uma espécie de surto de violência que ocorre nas regiões da Malásias, é uma palavra malaia, e se dizia que a maconha é a mesma coisa, ela provoca um AMOC, que seria um surto de violência. O Oscar Freire, que é o fundador da Faculdade de Medicina de São Paulo, discípulo do Nina Rodrigues, em 1911, ele vem para cá e ele tinha defendido uma tese de doutorado que era sobre o atavismo criminal das populações afro-brasileiras devido aos seus ritos de transe e possessão. Como eles têm ritos de transe e possessão, eles perdem o juízo, e o primeiro juízo que se perde é o do certo e do errado. E, portanto, há uma espécie de atavismo criminal das populações afro-brasileiras, ao qual se associa também o seu hábito de consumo de maconha.
Então, a maconha sempre foi o grande estigma das camadas racial e socialmente definidas da população brasileira e que se tornaram uma espécie de emblema de branqueamento do país. Ou, na expressão que o Gilberto Freire usava, né, os antimelanistas viam, tanto na maconha como no ópio e outras substâncias, enfim, estigmatizadas com povos periféricos, como um grande risco para o processo de ocidentalização e de civilização do país. Bom, para ir rapidamente ao encerramento, a gente tem, no caso do álcool, a vigência durante 13 anos, e as suas consequências são quase que, assim, mais que análogas, são homólogas ao que ocorre hoje com a guerra às drogas. Morte de um monte de gente por adulteração das substâncias, metanol, no caso, 50 mil mortos nos Estados Unidos, dezenas e centenas de milhares de pessoas presas pela acusação do crime de tráfico de álcool, a maior parte delas camadas subalternas da população, em particular os negros. O grande auge da Ku Klux Klan foi na época da proibição, para fazer o enforcement da lei da proibição, que não tinha nenhuma agência federal que a fizesse. A agência federal que surge, depois se torna o FBI, vem da própria lei seca. Bom, a lei seca fracassa, é a única emenda da Constituição norte-americana que vai ter que ser revogada por uma outra emenda, a 21ª, né, em 1933, com o New Deal e Roosevelt, acaba a lei seca. Mas, logo em seguida, em 37, eles proíbem a maconha nos Estados Unidos. No Brasil, é 32, a data em que a maconha entra oficialmente na primeira legislação federal. E essa década de 30 representa a transição das tentativas de proibição do álcool para a estigmatização de substâncias de origem, enfim, periférica e que são marginalizadas e que se tornam o grande pretexto para aquilo que a historiadora de Harvard, Liza McGill, escreveu um livro chamado A Guerra contra o Álcool e a Ascensão do Estado Norte-Americano. Ela diz que é um statecraft, é como se fosse uma técnica de poder, é uma técnica de governo que permite que você identifique um produto de consumo que é usado por milhões de pessoas. Você criminaliza esse produto de consumo, que é da vida cotidiana, pronto. O Estado tem o melhor pretexto para se imiscuir na esfera mais íntima, mais privada, mais, enfim, quase que intraepidérmica dos seres humanos. E assim foi e assim continua sendo. O primeiro pretexto da polícia para revistar um jovem, etc., seja aqui, seja nas Filipinas, ou seja, enfim, na Ucrânia, é a perseguição às substâncias proibidas. Então, a proibição é, em si, um mecanismo de profunda opressão que não tem nenhum sentido sequer conforme os pressupostos do Estado liberal. E aí eu concluo apontando essa curioso paradoxo. A gente vive uma era de um neoliberalismo retomado, mas existem exceções, que não são sequer liberais. Os neoliberais, de fato, como era Milton Friedman e outros, Gary Becker, eram pela legalização. O que a gente tem é um intervencionismo totalitário, uma forma de autocracia baseada mesmo em conceitos políticos pré-liberais que permitem que a nossa esfera mais íntima seja violada pelo Estado e que isso sirva de pretexto para o controle de populações e para uma enorme lucratividade de um mercado paralelo que se torna indispensável para a fase especulativa do capitalismo, que se apoia justamente nesses setores. Desde 2008, que, enfim, a grande esfera de rentabilidade dos mercados clandestinos vem sendo operacional para viabilizar, enfim, a própria liquidez do sistema financeiro em certa ocasião. Então, eu concluo dizendo que o tema que foi apontado aqui pela Camila e que é, hoje em dia, absolutamente indignante, a existência de massacres de dezenas e dezenas de presos que se repete. O Brasil vem se tornando agora campeão nesse tipo de situação, com decapitações e tal. Agora não houve decapitações, enfim, só porque não tinham os instrumentos. Isso tudo é consequência de processos estruturais, é óbvio, mas atrás disso está a maldita guerra às drogas, que, do ponto de vista do país mais importante do mundo, que é os Estados Unidos, já está se dando a mudança do paradigma. A maconha está legalizada hoje no Canadá, em termos federais, e na maior parte dos estados estadunidenses. Então, a gente está sendo vítima de uma espécie de defasagem da própria atualização do paradigma, que já está se tornando um green rush, uma indústria legal de commodities bilionária, que está todo mundo se jogando para ganhar dinheiro, e aqui os que ganham dinheiro são os traficantes clandestinos, donos de helicóptero, e toda essa estrutura que existe, não porque ela não dá certo, ela existe porque ela é funcional para alguns.
funcional para arrecadação de rendas especulativas e para uma hiperinflação de controle político e social. Então, eu espero, enfim, que a gente consiga resistir a essa fase sombria que o país passa e que a gente consiga retomar uma crítica a essa situação na perspectiva da legalização de todas as drogas e da desmontagem desse arcabouço pré-liberal, totalitário, que domina a geopolítica global há pelo menos um século, né? Obrigado. Agradeço ao professor Henrique Carneiro, da USP, e para casar as duas coisas aí, o que a Camila disse, que é a falta do Estado de controlar os presídios e a guerra inútil, a guerra contra as drogas, é o que provoca esse Estado paralelo que a gente vê nas periferias, que é o tema do debate. Professor Luiz Eduardo, por favor. Boa tarde, boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estar com Camila, estar com o Henrique, com o Hudson. Eu ainda não li o livro do Henrique, mas estou entusiasmadíssimo. Vou fazer isso imediatamente, assim que eu sair daqui, eu começo a ler. Eu conheço bem o livro de Camila, com Bruno Paz Manso, que é um belíssimo livro, uma contribuição muito importante para os nossos debates. Eu quero agradecer a editora Boitempo, aqui na pessoa da Ivana, do Kim, e de todas e todos os assistentes auxiliares e participantes da editora pela coragem de publicar o Desmilitarizar, sobretudo nesse momento, contra a corrente, né? Contra as marés todas. Faço aqui um agradecimento à Isabela Marcati, que foi decisiva para a qualificação do livro, que ele tiver de virtudes deve muitíssimo a ela no trabalho ao qual ela se dedicou com tanto empenho. E eu devo lhes dizer que esse tema é fascinante, apaixonante, ao mesmo tempo horripilante, né? Essa problemática toda da qual nós tratamos, e é evidente que 10 minutos não são suficientes nem para uma primeira abordagem. Por isso, talvez seja melhor fazer como que uma agenda, compartilhar com vocês, nessa introdução, uma pauta mais genérica, com uma abordagem mais rápida, de sobrevoo, para que nós possamos aprofundar, eventualmente, havendo interesse, na interlocução que se segue a essa intervenção. Nós tivemos, ano passado, 63 mil homicídios dolosos no Brasil. Eu faço uma pausa dramática para que a gente tenha alguma ideia do que isso significa, ainda que os números diluam completamente a dimensão trágica e humana subjacente às suas informações quantitativas. 63 mil homicídios dolosos, dos quais um número muito reduzido vai ser investigado. Nós não sabemos quantos serão, não só pelas deficiências prospectivas naturais e qualquer tipo de especulação dessa natureza, mas porque os nossos dados são precários nessa área, o que é mais um sintoma das dificuldades que nós enfrentamos. Não há um consenso a respeito das taxas de esclarecimento, variam muito regionalmente, estadualmente, mas nós trabalhamos com a hipótese que estejam ali por volta dos 8%. Isso significaria que 92% permanecem impunes do crime mais grave, crime contra a vida. E por que acontece isso? Como é que nós convivemos com isso, como se isso fosse natural? Como é que nós naturalizamos isso como se fosse parte da paisagem? Porque a imensa maioria das vítimas é negra e pobre. E nós estamos falando de insegurança pública, violência, nós estamos necessariamente falando de desigualdades e de racismo estrutural. Essas são as grandes questões, esses são os grandes temas onipresentes nesse debate. Se não tiverem evidentes, não tiverem sido trazidos à tona, é porque o debate está equivocado, né? Não tem um foco adequado. Isso não significa, entretanto, que o Brasil seja o país da impunidade, o paraíso da impunidade, como frequentemente a mídia insiste em divulgar, difundir. Nós temos a terceira população carcerária ou penitenciária do mundo. Camila trata disso no seu trabalho e nos trouxe já várias informações a esse respeito. E mais,
temos a população carcerária que cresce mais rapidamente no mundo desde 2001. Os números oficiais, como disse Camila, 726, mas isso já tem 2 anos. O ex-ministro Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo, foi ministro da Justiça, em sua primeira coletiva, quando ministro da Justiça, disse que nós não precisávamos mais de pesquisa, nós precisávamos de armas. E ele não era capaz de informar sequer o número de apenados e prisioneiros sob custódia do Estado brasileiro. Até hoje, essas informações continuam absolutamente frágeis e inconfiáveis. Mas já estamos chegando perto dos 800 mil, como disse Camila. Desses, 40% estão em prisão provisória. Quando os presos provisórios são finalmente julgados, em média, 30% são considerados inocentes, o que significa que nós podemos estimar que desses 40%, 4 vezes 8, 32, 320 mil, 1/3 seriam inocentes, de acordo com essa mesma justiça que os mantém lá esquecidos no inferno e nas suas sucursais. 13% cumprem pena por homicídio doloso e, claro, 71% são negros. Esse é um universo também esquecido, como vocês diziam, um retrato do Brasil. São pobres, negros, jovens, baixa escolaridade, etc. Mas observem o seguinte, desse universo, 28% estão lá cumprindo pena ou sob acusação de tráfico de substâncias ilícitas, negociação, transgressão à lei de drogas. 28%. Observe-se que houve um crescimento mais veloz desse subgrupo, desse subuniverso, do que aquele que, digamos, mede o crescimento do universo em seu conjunto. Quer dizer, esse é o subuniverso que cresce mais velozmente do que o conjunto do universo. Desde 2007, por razões que nós podemos discutir, são bastante evidentes. O que isso significa? Nós estamos falando de que traficante? Há uma imagem, uma categoria vaga e um personagem que ocupa a mídia, que é do sujeito armado, com armas longas que se impõem pela força sobre territórios e comunidades. Nós não estamos falando desse personagem, nem do que lava dinheiro e que investe nas transações globais, né, se infiltrando de tal maneira na economia legal que essas redes já estão inextricavelmente ligadas, né? O mercado financeiro, na hotelaria, nos shoppings, no transporte. As economias já se interpenetraram profundamente. Em 2008, completando o que Henrique dizia, segundo Roberto Saviano, em 2008, quando houve a debacle do sistema financeiro, o tráfico de cocaína injetou 350 bilhões de dólares no sistema financeiro, porque é a economia mais líquida, mais do que do petróleo, paradoxalmente, mais líquida do planeta. Claro, ninguém compra com cartão de crédito nem com cheque a substância. Então, é a economia da liquidez. E, diante da crise do sistema financeiro, eles puderam aportar uma quantidade brutal como essa. Esse é só um indicador, completando, reiterando a importância do que Henrique já disseram, de quão grave é essa interarticulação entre as economias que já são indissociáveis. Mas, enfim, nós não estamos falando do traficante nem do operador das relações transnacionais, nós estamos falando do varejista da substância ilícita, que tem rosto, endereço, classe social, cor de pele, etc. Evidentemente, nós estamos falando do pequeno personagem que mora nos territórios vulneráveis, que é negro também, pobre, e que está fazendo seu ganho diário. Esses estão sendo presos sem uso de arma, sem prática de violência, e sem qualquer relação constatável com o crime organizado, com estruturas organizadas. E está sendo preso nessas condições e condenado a 5 anos, privação de liberdade, regime fechado. Claro, quem entra no sistema tem necessariamente de filiar-se a alguma facção para sobreviver. Essa proteção vai ser cobrada sob a forma de lealdade, subsequentemente à saída do preso. Então, nós estamos contratando violência futura e destruindo a vida desses jovens, de fato, inocentes. É uma operação, é uma máquina de morte, de degradação, que se reproduz inercialmente, independentemente da boa vontade ou da péssima vontade de gestores, autoridades, secretários, ou policiais, ou operadores do direito, etc. Por quê? Isso é tão simples, tão óbvio, está diante de nós, mas parece que há um véu que impede que se veja isso com nitidez. Pelo seguinte,
A polícia que está na rua 24 horas é polícia ostensiva, a polícia militar, em todo o país. É a polícia mais numerosa e mais presente. Ela é proibida de investigar, de acordo com o artigo 144 da nossa Constituição. No entanto, ela é instada a produzir. E ela decifra, entende, decodifica o verbo produzir como prender. Ela, então, se devota à prisão, a prender. Mas ela, sendo proibida de investigar, só pode fazê-lo em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de identificação em flagrante delito? Alguns, nós estamos falando de uma pequena cesta de crimes que estão longe de serem os mais importantes, os mais relevantes, ou aqueles que são objeto de uma escolha coletiva, nacional, fruto de uma política qualquer. Nós estamos falando daqueles que se dão a ver, né? São os crimes em flagrante. Mais de 80% dos que estão presos no sistema penitenciário estão lá presos em flagrante. Qual é o grande instrumento da Polícia Militar? A lei de drogas. É a grande ferramenta. Se você não pode prender, tem que prender em flagrante, você joga a rede no varejo, não vai ser no atacado. Você não tem instrumentos de investigação, não pode mapear rastros, vestígios de lavagem de dinheiro, de articulações transnacionais, etc. E onde é que se joga essa rede varejista? Não é nos condomínios de classe média ou das elites, dos bairros afluentes, porque eles são propriedade privada, só se entra em propriedade privada com apresentação, salvo se você estiver numa favela, periferia, e nos territórios vulneráveis, onde o estado de exceção se impõe e suspende o Estado Democrático de Direito, mas você só entra nos espaços privados, particulares, com a apreensão de mandado judicial. O juiz só o expede se houver uma justificativa. A justificativa deriva de uma investigação. Sem investigação não há justificativa, não há pedido sequer de mandados dessa natureza. Essas são áreas de sombra esquecidas completamente, sequer tangidas pelas políticas de segurança pública. Quais são, então, os espaços de varejo ostensivo? São os espaços dos territórios vulneráveis. Então, nós vamos assistir a essa criminalização da pobreza em massa, com esse encarceramento voraz, que expande e explode o nosso sistema penitenciário, destruindo as vidas, contratando violência futura e fortalecendo as facções criminosas. É isso, o pacote do Moro carimba esse troço, essa monstruosidade, de forma absolutamente inconsequente e irresponsável, porque aposta no encarceramento, da intensificação desse processo que já está em curso, atribui aos policiais liberdade para matar, lhe conferindo lá o excludente de ilicitude, e nós vamos ter tudo que temos, o banho de sangue que está em curso, tudo isso aprofundado e intensificado. Vejam o seguinte, a violência policial letal no Brasil atingiu números recordes. No estado do Rio de Janeiro, em 2003 e 2018, nós tivemos 15.061 mortes provocadas por ações policiais. 15.061. No ano de 2019, com a posse desse governador do Rio de Janeiro, que defende, propõe o abate, que é absolutamente insano, inconsequente, criminoso, e está endossando práticas criminosas, nós tivemos 434 mortes provocadas por ações policiais, nos 3 primeiros meses de 2019, recorde, considerando-se, inclusive, o ano passado, no qual houvera um avanço, um crescimento da violência policial letal de 36% relativamente a 2017, em função da intervenção militar. Então, mesmo sobre os números acrescidos, incrementados por esse salto, nós ainda assim tivemos um recorde agora. E isso tudo, ao invés de ser o problema, isso está parecendo uma solução que se repete e que nos conduz ao mesmo drama. E vejam o que isso significa. 31% no ano passado dos homicídios que ocorreram no estado do Rio de Janeiro foram praticados pela polícia. Eu não estou incluindo aí os milicianos, assassinos milicianos. Não falei ainda disso. As ações policiais oficiais, essas mataram 1/3 daqueles que foram vítimas de homicídio do estado do Rio de Janeiro. Esse ano isso vai aumentar. Eu concluo dizendo alguma coisa sobre as milícias. Nós estamos falando de tráfico, etc., da forma pela qual o Estado lida com isso tudo conduzindo a conclusões. Nós precisamos, se o nó é o casamento perverso entre modelo policial e lei de drogas, nós precisamos imediatamente, falando de segurança pública, de 2 coisas: legalização de todas as drogas e mudança do modelo policial. Eu diria mais, da arquitetura institucional da segurança pública, que envolve uma reforma profunda do artigo 144, é matéria para a nossa conversa depois. Mas como é que as milícias nascem? Uma das fontes mais importantes é a violência policial.
Quando se confere ao policial na ponta liberdade para matar, se lhe confere também, tacitamente, liberdade para não fazê-lo. Isso significa que a vida pode ser negociada ad hoc, em cada beco, em cada encontro, bala-encontro, em cada desencontro entre os dois personagens, o policial e o suspeito. Quanto você me dá por sua vida? Porque não me custa nada tirá-la de você. Qualquer coisa, se paga o que se tem, o que não se tem. Isso gera uma moeda que se inflaciona, que estimula uma prática econômica que vai se racionalizando, se organizando, e quando essa emancipação, essa autonomização do policial na ponta ocorre, isso gera uma anarquia institucional que permite que prosperem nichos de policiais que se organizam e que vão se converter, por exemplo, nas milícias. Então, a violência policial autorizada, seja pelo governo federal, seja pelo governo estadual, o que já estava em curso, repito, agora isso apenas se legitima, se legaliza mais adiante e se incrementa, isso acaba suscitando anarquia, degradação institucional, articulação entre polícia e crime e, na ponta, mais milícia. Obrigado. Professor Luiz Eduardo Soares, da UERJ. Obrigado. Temos perguntas? Lembrando aqui que as milícias nasceram justamente com esse argumento de combater, né, o tráfico de drogas, de justiceiros que iam eliminar as favelas de traficantes, eles agem muito pior que isso, né? Então, tem uma pergunta aqui. Vocês acreditam que existe relação das transferências de liderança do PCC para os presídios federais e a tentativa de enfraquecimento da organização no controle do tráfico de drogas para uma possível ascensão das milícias nesse controle ou outros grupos? Acho que podemos responder os três, né? Acho que a Camila poderia. Eu acho que pode ser agora, né, para dar uma dinâmica. Pode ser também. Você acha que é melhor? Tá bom. Nós temos, na verdade, três aqui, né? De que modo o pacote anticrime concentra e especificamente eu não consigo entender. Estimula. Especificamente, dispositivos legais, estimula o encarceramento, favorece as milícias. Então, de que modo o pacote anticrime ele estimula o encarceramento e favorece as milícias e facções? O PSDB, com a terceirização das prisões, tem uma política penal de fábricas, entre aspas, né, de presos escravos. Qual a política penal dos outros partidos? Está mais direcionado à professora Camila. O perguntador é Alberico, né? Sabemos que a guerra às drogas afeta de uma maneira específica as mulheres não brancas. Tanto no puxar de cadeia, já que são as mulheres que, majoritariamente, vão visitar os presos. Como as pesquisas de vocês abraçam e podem colaborar com essa discussão sobre a maneira específica, essa política que afeta as mulheres? Inclusive, existem presídios na fronteira que 80% das encarceradas são presos por tráfico de drogas. Aqui vem mais uma para todos, ô Camila. Se puder e puder falar um pouco sobre a situação de... Como é que é? De abandono inteira e eterno exclusivamente das presas, do abandono da família, do companheiro quando há, e principalmente do Estado, da impossibilidade de visitas íntimas,
já que filho nascido na prisão é responsabilidade do Estado, e a relação da prisão das mulheres sobre a ótica machista. E como vocês enxergam a disputa de poder entre organizações criminais e milícias? Quais as consequências dessa sobreposição de forças nas periferias? Que eu acho que é um tema bem voltado para esse debate. Podemos começar? Bom, vou tentar lembrar. A primeira pergunta sobre a questão da transferência dos presos do PCC, eu não acredito que assim que essa política ela visa reduzir a força do PCC para fortalecer um outro grupo. Acho que eu vejo a questão das facções, né, no Brasil como uma questão, de um lado, a presença das facções dentro das prisões é bastante conveniente ao Estado, naquilo que eu falei, porque elas fazem a gestão das prisões a um custo muito menor do que se o Estado tivesse que manter o número de funcionários adequado, né, para tomar conta das prisões. Só que, por outro lado, elas são também uma pedra no sapato do Estado. Elas não são convenientes sempre, porque, quando rompem até esses conflitos internos, eles organizam os crimes que muitas vezes dão repercussão, e isso não é conveniente para o Estado. Agora, eu acho que o Estado, de uma maneira geral, os governos estaduais e o governo federal, eles não sabem o que fazer, eles não têm uma política para isso, na verdade. A única política existente é prender, 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 e com as chamadas, aqueles que eles chamam de lideranças desses grupos, agora, desde 2006, né, que tem o sistema penitenciário federal, então, sempre que se descobre, que se aponta como uma liderança, manda para o sistema penitenciário federal, como está acontecendo agora, por exemplo, né, no caso de Manaus. Eu vejo que essa é a maneira como o Estado tem que dar uma resposta para a sociedade, que ele está fazendo alguma coisa, ainda que isso não vá resolver em nada o problema e, ao mesmo tempo, ainda vá piorar o problema. Mas não vejo assim como nessa direção, até porque transferir os membros do PCC para o sistema penitenciário federal não altera em nada, né, a posição que o PCC hoje ocupa no cenário, por exemplo, dentro das prisões em São Paulo, em outros estados, no cenário na economia das drogas, porque o PCC não funciona a partir de uma liderança. E o Estado também não consegue compreender isso. Hoje, já há um enraizamento, já uma reprodução quase que automática da lógica da dinâmica criminal, por exemplo, a partir do PCC, que não adianta nada isolar o fulano, o beltrano, o cicrano, tanto que foi isolado, né, aquele que se considera o principal líder do PCC em fevereiro, né, Marcola e outros juntos com ele, e continuou tudo igual, nada mudou. Então, hoje, esses grupos eles têm uma autonomia que independe de pessoas específicas para funcionar. Sobre o pacote anticrime, eu vou responder rápido, né, sobre isso, mas eu acho que o pacote ele favorece, sim, né, o fortalecimento das facções, à medida em que prevê a ampliação do encarceramento, e isso sempre vai favorecer as facções, e, principalmente, ele favorece muito, né, o poder das milícias. Até dando meu pitaco, né, nessa questão das milícias, eu acho que, hoje, as milícias são a grande ameaça para o Estado democrático de direito no país. Não são as facções. Porque as facções, por mais poderio de fogo, armamentos que elas possuem, e por mais que elas tenham uma relação com o Estado, no sentido de corromper, etc., etc., elas não estabelecem uma relação umbilical com o Estado, como as milícias estabelecem, né? A gente vê hoje no governo federal, né? A gente vê no Senado da República, um senador, filho do presidente, cujas relações com as milícias elas são mais que uma suspeita, elas são muito evidentes, né? E isso é muito preocupante. A gente vê, por exemplo, o caso, e aí acho que o Luiz Eduardo, do Rio de Janeiro, para mim, assim, é assombroso ver o grau de completa permeabilidade já ali existente entre essas forças, né? E com o decreto que libera praticamente, que joga no lixo o Estatuto do Desarmamento, tem um outro grande aliado do fortalecimento de milícias, né? E sobre as mulheres, né?
Tenho aqui algumas alunas, né, que estão aqui, a Rosângela, uma delas, né, a Fabiola, estão estudando as mulheres nas prisões, né. Eu nunca estudei a questão das mulheres, embora sempre, né, tenha perpassado os trabalhos, e hoje acompanho através das minhas alunas, várias delas. De fato, as mulheres, elas, em geral, são muito mais abandonadas do que os homens nas prisões. As mulheres, quando são presas, elas, muito mais do que os homens, tendem a perder seus vínculos familiares, tendem a ser abandonadas, né, nas prisões, e, ao mesmo tempo, como foi mencionado numa outra pergunta, são as mulheres também mais afetadas pelo aumento do encarceramento, na medida em que muitas delas acabam cumprindo a pena junto com o companheiro, né, indo visitar todo final de semana. Aqui em São Paulo, por exemplo, as penitenciárias, a grande maioria fica no interior do estado, muito distante da capital, onde mora a maioria delas. Então, há toda uma rotina de levar sacola de comida, de pegar o ônibus de madrugada, de dormir na estrada, de acampar. Então, isso, muitas vezes, com os filhos. Ou seja, a prisão, ela afeta de uma maneira muito perversa a vida das mulheres, né? Mesmo quando é a prisão do homem, ela afeta de uma maneira muito perversa a vida das mulheres, que acaba sendo atravessada por esse cumprir pena junto com o companheiro. Elas fazem isso porque isso é parte da estrutura de vida delas. A estrutura de vida delas, muitas vezes, está em torno desse encarceramento do companheiro, além do empobrecimento. A gente não tem estudos no Brasil, mas nos Estados Unidos há vários estudos, inclusive tem acho que um pesquisador social de Harvard, o Bruce Western, acho que é o nome dele, que mostra como é que o encarceramento ele provoca o aumento da pobreza dessas famílias, e aí, claro, né, com a questão racial, então aumenta ainda mais o fosso da desigualdade econômica entre brancos e negros, e o encarceramento ele é contundente na ampliação desse fosso, porque a prisão ela é como se fosse uma morte, né? Ela é uma morte na vida daquela pessoa, ela é uma morte simbólica e, especialmente no Brasil, o risco de morte mesmo, né, de morte física, também é muito grande. Além disso, também envolve toda a família, precariza ainda mais a vida da família inteira, né, inclusive dos filhos. Então, de fato, e além disso, né, apenas aí já finalizando, a questão da guerra às drogas, ela tem um impacto ainda mais perverso sobre as mulheres. No Brasil, acho que agora mudou, mas chegou um momento que era 70%, né? Hoje está entre 65% das mulheres presas no Brasil que estão presas na lei de tráfico de drogas. 62%. Ou seja, se entre os homens é 28%, entre as mulheres é 62%. Então, isso mostra como é que a guerra às drogas ela recai de uma maneira ainda mais perversa sobre as mulheres, uma grande parte das quais utiliza, enfim, né, da venda de drogas como um expediente para continuar mantendo a sua família enquanto o companheiro está preso. E aí elas acabam também encarceradas, né? Enfim, a situação é essa, e a gente, infelizmente, a gente não tem muito... não vejo muito cenário muito promissor. E sobre o PSDB, né, sobre a questão é verdade, da privatização, né? Bom, eu acho que a questão da privatização não dá para esticar muito assim, a resposta, né, pelo tempo, mas o exemplo agora que aconteceu lá no Compage, em Manaus, que aconteceu novamente, aliás, né, ele é o maior exemplo, que eu acho que faz com que a gente nem precise gastar muita saliva, né, discutindo que a privatização não vai melhorar as condições das prisões, ela não é uma solução para o problema prisional, ela não melhora, o Estado gasta mais com as prisões privadas, porque a empresa não vai bancar o preso custodiado, isso é uma coisa óbvia, né, mas muitas vezes falam, o Estado não tem dinheiro para ficar bancando preso, então vai privatizar. Mas quem que vai passar o dinheiro para a empresa? Ela vai bancar do seu próprio... né, dos seus próprios recursos, gente que o Estado condena à pena de prisão? É óbvio que não. Então, as prisões privadas elas são muito mais custosas, né? O preso lá de Compágio, aquele lixo daquela penitenciária, que é um horror,
custava 4.700 por mês. Então, aonde que está esse dinheiro? Né? Para onde que vai esses recursos? Para quê? Para serem mortos lá dentro, né? Como foi em 2017 e como aconteceu novamente. Então, é um exemplo, né? Que, além disso, nos Estados Unidos, muitos estudos apontam que a privatização das prisões levou a produção de um lobby das empresas para endurecer a legislação, para produzir sempre a demanda pelo espaço, pela clientela das prisões. Então, você ter a prisão, o encarceramento como gerando lucro para alguém, isso induz, direta ou indiretamente, a ter o interesse de prender mais. Né? Além no meu ponto de vista, da completa imoralidade de se pensar, né, que alguém lucra com a vida de alguém encarcerado. Porque as empresas, também finaliza assim, elas lucram de todas as formas. Elas recebem do Estado para fazer a gestão dos presos. As unidades prisionais privatizadas, no modelo que é de Minas Gerais, por exemplo, que é o grande modelo, elas não podem ficar acima da capacidade. Então, óbvio, né, é muito mais fácil fazer uma gestão dentro da capacidade da unidade. E, ao mesmo tempo, ela faz o preso trabalhar, muitas vezes, nas próprias empresas que ela tem ali dentro. Então, ela ganha numa ponta do Estado e ela ganha na outra ponta, explorando a mão de obra quase escrava do preso. É isso. Obrigada pelas perguntas. Professor Henrique. Eu acho que a questão da proibição da guerra às drogas, das suas consequências, é um tema de uma complexidade enorme, mas a gente poderia, pensando numa teoria econômica da proibição, pensar que existe um hipervalor, espécie de agregação de hiperrentabilidade a um produto que não tem mais nada a ver com o seu custo de produção. Ele tem um custo justamente de, por ser proibido, se tornar hiperinflacionado. Isso cria uma indústria que não é só a indústria do lucro com a droga, quer dizer, dos produtores, distribuidores, etc. É o lucro da máquina proibitiva, que tem uma enorme, digamos assim, dinâmica inercial, que faz com que ela seja um dos setores mais imunes a qualquer projeto de reforma. Da mesma forma que surgem milícias que se desprendem do aparelho repressivo, existe também um fenômeno curioso agora, que é, no campo do encarceramento, haver uma espécie de excrescência, que é não só o mecanismo da privatização, como também o mecanismo da internação involuntária, que é uma forma de aprisionamento e que muitas vezes é utilizada para, enfim, processos de limpeza social, de higienismo social, como vem ocorrendo, enfim, no projeto hoje aprovado do ministro Osmar Terra, né? Então, a gente tem um fenômeno que não é só do Brasil. No México, por exemplo, os cartéis mexicanos começaram a ter concorrentes que eram grupos da contra-insurgência, quer dizer, grupos da repressão do próprio Estado, que se tornaram os mais violentos, dos mais bem-sucedidos. No caso dos Zetas, que vinham diretamente do programa de contra-insurgência. E nos Estados Unidos, na época da proibição do álcool, além da Ku Klux Klan, que fazia todo o processo da repressão, havia também a criação de máfias intrinsecamente vinculadas com uma série de setores muito poderosos, de oligarquias locais, etc. Então, me parece que há um fator central a ser levado sempre em conta, que é de que a proibição das drogas não é que ela não está funcionando. Para quem se beneficia dela, ela está funcionando como um dos melhores negócios do século. E por isso que a iniciativa do Uruguai e depois agora a iniciativa federal do Canadá, no sentido de legalizar a maconha, foi um passo importantíssimo no projeto de uma emancipação social que, infelizmente, não contou com a incorporação desse elemento no seu programa histórico, de tal forma que vários movimentos reformistas, movimentos, enfim, de emancipação social, demoraram muito em se dar conta disso. Alguns não se deram até hoje, que a proibição das drogas é intrínseca a um modelo de dominação que vem sendo, enfim, muito bem sucedido. No caso brasileiro, a própria lei vigente de 2006, que tinha uma pequena intenção reformista inicial descriminalizante, teve como resultado o maior encarceramento em massa de todos os tempos, num momento, inclusive, em que estava vigente no país um governo com, enfim, pretensões reformistas e progressistas, né? Então, é um tema central. Por último, a questão das mulheres, é interessante lembrar, além de tudo que já foi falado, o percentual de encarceramento, etc., que há um tipo de consumo de drogas também definido por gênero.
e que não se trata só das substâncias ilícitas, mas também das lícitas. Então, a gente tem uma circulação de substâncias que, sob o nome de remédios, são a faceta do mercado legal, e que tem nas mulheres, pelas suas condições de vulnerabilidade, um dos mercados mais amplos, por exemplo, dos sedativos ansiolíticos, benzodiazepínicos, etc., né? Então, esse padrão também de definição do perfil social, seja por gênero, seja por outras questões, a partir do tipo de consumo que existe, é um elemento marcador muito importante na sociedade. Professor. Dando sequência a alguns dos temas que foram levantados nas questões e aqui nos comentários de Camila e Henrique, eu lembro o seguinte: no Rio de Janeiro, que é uma espécie de grande laboratório das perversões e dos absurdos nossos nacionais, que estão, entretanto, se generalizando, estão exportando o absurdo. Há todo tipo de combinação entre milícia e tráfico. Isso é interessante para que nós recordemos, e quem quiser vasculhar a internet, procurando por intervenções do César Maia nos anos 90, depois Eduardo Paes, etc., eles diziam, não, milícia é autodefesa comunitária. Eles lutam contra o tráfico de drogas, etc., e pela ordem, né? Depois houve um momento de negação, Eduardo Paes dizia, não há milícias. Depois fizeram campanha ao lado dos milicianos e venceram eleições várias vezes, até que milícia se tornou um termo problemático, estigmatizado, quando 3 repórteres, uma jornalista, um motorista e um fotógrafo, foram torturados, brutalizados, violentados, com danos para toda a sua vida, de uma forma absurda, trágica, e isso mudou a sensibilidade da grande mídia relativamente a esse fenômeno. A partir daí, os sinais se inverteram, o Marcelo Freixo conseguiu emplacar na Assembleia Legislativa uma CPI muito importante, da qual ele foi relator, que, entretanto, havia sido apresentada como solicitação em janeiro de 2007, só em maio de 2008 ela foi finalmente aprovada, depois dessa tragédia na favela do Batã, dominada por milicianos. E, então, isso deu lugar, paralelamente, houve um esforço de um delegado que merece nosso respeito, Cláudio Ferraz, que prendeu quase 500 milicianos, foi absolutamente inusitado, porque antes não houvera nenhum esforço nesse sentido. Enfim, várias questões são interessantes, mas hoje os modelos são vários. Há milícias que se impõem num determinado território, elas fazem, como vocês sabem, essa exação fiscal paralela, impondo taxas sobre todos os negócios, todo o comércio, toda a economia local, inclusive acesso à terra, etc., mas também fazem tráfico de drogas, algumas vezes terceirizando para traficantes que são subcontratados para exercer essa função nesses territórios. Outras vezes eles diretamente traficam. Outras vezes há combinações e arranjos entre eles. É muito fácil para a milícia, do ponto de vista econômico, é muito racional para a milícia ocupar um território, porque não lhe custa nada, nem risco, nem recursos materiais, humanos, etc., porque é a instituição que faz. Lembremos-nos de que estamos falando em milícias, mas são policiais, nós estamos falando de polícia, né? Polícia na sua ação paralela. É disso que se trata. Não há no Rio de Janeiro crime sem polícia, não há nenhum tipo de articulação criminosa relevante sem a presença de segmentos policiais numerosos, bem articulados. E a milícia é a demonstração mais, digamos, exaltada e mais ostensiva desse tipo de fenômeno. O mais perigoso em relação às milícias, me parece, além da brutalidade contra as populações locais, dos achaques, etc., é a sua penetração na política. Porque o tráfico cobrava dos candidatos o ingresso, digamos assim. Pode vir essa favela, fazer campanha, me dá uma certa importância. Eventualmente, vendo até o monopólio do acesso. É mais caro. Mas aí isso reduzia a relação. A milícia não, quer diretamente participar. Os milicianos são eles mesmos protagonistas do mundo político. Então, eles já não negociam ingresso, eles obstam qualquer ingresso e ameaçam a população local com as teorias mais diversas de que seriam capazes de ter informações sobre quem votou em quem, etc., e criam um clima de terror que, evidentemente, tem implicações. O secretário de Segurança, que deixara de ser para se candidatar a deputado federal pelo PSDB em 2006,
foi eleito com voto maciçamente de áreas de milícia. Ele sempre se recusou a prestar declarações e depoimentos na CPI das milícias no Rio de Janeiro. Ele era secretário de Segurança, nunca havia prendido nenhum miliciano, nunca havia definido sequer esse problema como problema, não é? E foi eleito dessa forma. Sérgio Cabral foi eleito 2 vezes. Na segunda eleição, ele proibiu, conseguiu um mandado judicial que proibia a exibição na TV, na campanha de seu adversário, de imagens da campanha anterior, nas quais ele aparecia abraçado com traficantes, milicianos que estavam então presos. E ele conseguiu, a justiça impediu a exposição de imagens que eram reais, né? Essa relação com a política se tornou tão comum que os milicianos deixaram de ser apenas funcionários em gabinetes de outrem e se tornaram eles próprios agentes políticos. Então, quando o senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, homenageia e condecora policiais já expulsos da corporação ou já punidos como milicianos, por serem milicianos, eles não eram suspeitos, alguns já tinham sido, inclusive, condenados, há aí uma demonstração política de apreço por esse tipo de rota de trajetória. O presidente havia feito o elogio da chacina, dizendo que, enquanto o Rio de Janeiro estiver sem condições de oferecer segurança à sua população, as chacinas são bem-vindas e os assassinos, os grupos policiais que perpetram chacinas, no caso da Bahia, ele se referia à Bahia, são bem-vindos no Rio de Janeiro. Ele foi eleito dizendo isso. E isso está se convertendo em não só gestos e convocações, pela sua retórica e sua linguagem corporal, né, mas também com medidas concretas. Então, o que nós temos no Rio de Janeiro é o avanço das milícias, que já controlam o território maior do que traficantes. Traficantes estão fazendo brincadeira de criança diante disso. E mais, eles estão aprendendo a aplicar o modelo miliciano onde atuam, porque percebem, eles são muito jovens. Os outros são maduros, são adultos, e têm uma carreira, etc. Percebem que há muito mais a explorar do que as drogas. As drogas são um nicho de mercado muito importante, mas há muito mais numa comunidade a explorar. Eles estão aprendendo também com os milicianos. Essas distinções vão perdendo sentido. No entanto, a guerra às drogas permanece como sendo o único foco de política no Rio de Janeiro, com as suas intervenções bélicas, as mortes cotidianas de suspeitos, inclusive de policiais, inclusive, né? Então, é um quadro muito simples, é tosco, é rudimentar, né? Mas parece que não é visto, não é percebido, ainda que todos saibam do que se trata, parece que isso não sensibiliza suficientemente. Em relação às mulheres, eu queria dizer, ainda as milícias, antes das mulheres, muito brevemente, uma segunda origem das milícias é o bico. Vocês sabem que é o segundo emprego do policial. Os orçamentos públicos para a segurança são imensos, mas são insuficientes para pagar os salários dignos para a massa policial. Estou falando da massa policial. Em todos os estados, ou praticamente todos, a massa policial recebe salários indignos. Com isso, se devotam a buscar complementações, o que é perfeitamente legítimo, lícito, etc. Todos nós buscamos complementar renda, etc. E eles o fazem, como nós, quaisquer outros, nas áreas de suas expertises. Trabalhando em segurança pública, vão procurar a segurança privada, a complementação. O que é ilegal, porque é um conflito de interesse, ainda que alguns estados tenham promovido alguns arranjos, há um conflito de interesses básicos. Quanto pior for a segurança pública, melhor irá a segurança privada, que é um universo imenso, em expansão, sobretudo a ilegal e informal. Sobre essa, pouquíssimo se sabe. Se vocês quiserem criar constrangimento para qualquer autoridade da segurança pública, eu não só já fui autoridade de segurança pública, como eu já estive do outro lado trazendo essas questões, vocês falem em segundo emprego de policial, segurança privada. Cria um constrangimento imenso. Por quê? Porque todo mundo sabe que a maior parte dos policiais, pelo menos no meu estado é assim, e pelo que eu sei no Brasil é assim, uma parte enorme dos policiais tem um segundo emprego na segurança privada, o que é ilegal. Sendo assim, por que é que o Estado não reprime o que é ilegal? Ele sabe que está ocorrendo. Porque isso se converteria em demanda sobre o orçamento público e o orçamento não seria suficiente para dar conta dessa demanda, dessa pressão, isso implicaria atrito político, com consequências danosas, etc., etc.
Nós temos as greves policiais, isso é um outro tópico de grande interesse. Mas os governos preferem se precaver, evitar pressão sobre o orçamento e virar o rosto, não olhar para a segurança privada, mesmo informal e legal, e mesmo sabendo o que ocorre aí. Eles dirão sempre, não, isso é matéria da Polícia Federal, porque legalmente é questão da Polícia Federal, não dos governos estaduais, mas, mediante acordo, seria perfeitamente possível se dedicar a isso. Não lhes interessa. A Polícia Federal, a última vez que eu visitei a superintendência para conhecer as pessoas que estavam trabalhando com segurança privada, havia 6, 7 funcionários no estado do Rio de Janeiro, com milhares de empresas desse tipo. Eles não têm pessoal, nem querem ter, não querem se meter com uma situação dessa. São coronéis e delegados que têm as suas empresas em nome de cunhado, da sogra, etc. Testas de ferro, e eles subcontratam os seus subalternos e arranjam a segurança pública de acordo com o interesse da segurança privada. Isso tudo seria até o menos perigoso, o menos mal, se nós não levássemos em conta o seguinte: cria-se aí uma área de sombra, na qual prosperam os policiais bem-intencionados, respeitáveis, que estão só querendo ganhar um pouco mais, mesmo que na ilegalidade. Mas há aqueles que provocam insegurança para vender segurança. Muita gente aqui já deve ter tido experiência desse tipo, inclusive em áreas afluentes, e os outros que vão se devotar à construção das milícias, porque sabem que esse é um campo inteiramente abandonado, deserto. O Estado não olha para isso. Então, começam vendendo segurança, impondo como segurança, etc. E, claro, que eles dialogam com a história dos esquadrões da morte, das escuderies, dos porões da ditadura, dos grupos de extermínio. Esses feixes históricos, essa genealogia toda converge para a criação desse agente novo, de novo tipo, que é a milícia. Sobre as mulheres, só para dizer algumas poucas palavras, já falei demais. Eu acho que a prisão, além de tudo mais, que já foi dito, que nós conhecemos, promove também uma prisão sintática, cujas consequências são terríveis, amarrando inexoravelmente, de forma que perpétua, um sujeito a um verbo, um sujeito a um predicado. No final dos anos 80, eu fiz uma pesquisa sobre 100 histórias de vida de prisioneiros, e, ouvindo os relatos, eu me dei conta disso. Muita gente está lá, digamos, há 15 anos, porque foi sujeito de um ato, exerceu uma ação que seria descrita por um verbo, e aquilo maculou a sua vida, a sua trajetória, e por isso a pessoa está lá. Além de ter matado alguém no dia 15 de fevereiro do ano de sabe-se lá qual, essa pessoa teve filhos, namorou, amou, odiou, foi um apoio, suporte de família, ajudou vizinhos, enfim, tantas coisas na sua vida, escreveu cartas, tropeçou, etc. A vida é essa constelação de pequenos atos com a multiplicação dessa subjetividade, dessa formação subjetiva em processo, se autorredefinindo nas estéticas de si, que lhe são acessíveis. Mas há um ato que o define e que transfere as suas qualidades para o sujeito. A qualidade do ato, ser criminoso e bárbaro, se transfere para o sujeito. Então, é o sujeito que é o criminoso, não é o ato. Por isso, quando, por exemplo, Escadinha, não sei se vocês ouviram falar desse personagem, que fugiu da Ilha Grande de helicóptero, ficou preso 20 anos, foi um dos criadores do Comando Vermelho. Quando Escadinha saiu finalmente da prisão, depois de 20 anos, ele foi assassinado. Uma semana depois, na Avenida Brasil, os jornalistas, repórteres me ligavam dizendo o seguinte: professor, o que o senhor tem a dizer? O senhor ouviu falar aí na morte do traficante? O que o senhor tem a dizer sobre a morte do traficante? Traficante. 20 anos depois, o sujeito está cumprindo pena por aqui. Essa colagem, esse amálgama, essa articulação inextricável entre o sujeito e o verbo é uma condenação perpétua. E essa prisão sintática é exercida contra as mulheres de uma maneira mais perversa, me parece, porque os laços com as mulheres, com a vida extra-presídio, são laços muito mais fortes e humanizadores, por exemplo, com o filho. Esse é um laço que escapa e que não está contido necessariamente
no sistema totalitário, porque o sistema totalitário oferece estrutura de plausibilidade que torna verossímil o discurso segundo o qual o sujeito é aquele ato que ele cometeu. A mulher escapa, transgride esse escopo, potencialmente, pelo menos, com laços que ultrapassam essas fronteiras. Então, isso tudo tem que ser objeto de um controle duplo, porque é impossível permitir que essa máquina de morte que marca o destino dos sujeitos seja, de alguma maneira, fraturada. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Henrique, à professora Camila, ao professor Luiz Eduardo, pedir desculpas porque eu não tenho muita familiaridade com o mediador de debate, e deixar para vocês que esse tema das milícias é um tema que vai dominar o país, com certeza. Infelizmente. Obrigado.